Fala, médico. Me diz uma coisa, você tem um planejamento financeiro? Você sabe o quão importante é isso para o seu futuro? Então, vem comigo. Fala, médico. Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Para entender por que você precisa de um planejamento financeiro, antes disso, a gente precisa entender como que é um ciclo financeiro da maioria das pessoas. Vamos a uma demonstração. A maioria do ciclo das pessoas começa aqui nos seus 20 anos, tá? Quando ela começa a trabalhar e vai terminar por volta dos seus 80 anos. E aqui, durante esse período, acontece que o salário das pessoas costuma ter uma crescente, atingir um pico por volta dos seus 40 anos e depois ter uma queda lá por volta dos 80 anos. Isso é um ciclo natural de crescimento de patrimônio da maioria das pessoas. Você começa ganhando um pouco mais baixo, vai aumentando ao longo do período, quando você atinge um pico de maturidade, e aí a partir daí muita gente começa a ter um decrescimento no salário, seja porque você não consegue mais emprego, porque o seu trabalho você não consegue mais demandar a mesma força de trabalho. Isso é o comum com o fator de fonte de renda que uma pessoa tem em média na vida. Uma outra linha que a gente precisa adicionar aqui e que é muito importante são os gastos da maioria das pessoas. Você começa com um gasto baixo ali, muito próximo de quanto você ganha, e esse gasto tende a subir conforme seus ganhos sobem. E ele vai subindo. Uma pessoa saudável financeiramente mantém esses gastos sempre abaixo dos seus ganhos e atinge um pico, onde você acaba oscilando. Qual que é o problema? Ao longo dos anos, o seu salário vai descer, mas o seu padrão de vida tende a se manter naquele. Então, se você não é uma pessoa que não tem planejamento financeiro, essa situação aqui do final é uma situação preocupante. Situação onde ao longo dos seus 70, 80 anos, você não é capaz mais de trabalhar o mesmo que antes, que era suficiente para cobrir os seus gastos, e seus gastos não diminuíram, mas a sua renda sim caiu. Você pode até pensar o que fazer numa situação dessa. O que muita gente acaba fazendo numa situação dessa é forçosamente abaixando os gastos e o padrão de vida. Que é uma situação horrível, né? A pessoa passou a vida inteira vivendo num determinado padrão de vida e teve que obrigatoriamente diminuir porque ela não tem mais renda, ou ela, para manter o padrão, está dependendo de fontes externas, do INSS, dependendo de ajuda de familiares. Não é isso que você quer que aconteça com você ao fim da sua carreira, ao fim da sua vida. Planejamento financeiro é justamente prever que isso vai acontecer, que seu padrão de vida vai subir, que seus gastos vão diminuir e que você precisa de uma segunda fonte de renda, porque não dá para considerar que você vai continuar trabalhando com o mesmo esforço que você está trabalhando agora para gerar a mesma renda. Invariavelmente vai decrescer, então você precisa gerar uma outra fonte de renda que não dependa do seu esforço. Essa outra fonte de renda vai ser os investimentos, que vai começar pobrinho aqui, mas eventualmente ele vai fazer uma curva e vai subir os seus rendimentos. E aí, o que a gente está considerando aqui é que a sua fonte de renda não vai ser mais só essa linha azul do trabalho, ela vai ser uma somatória da linha azul com a linha preta, que no começo vai ser muito parecida com a linha azul, mas o mais importante, ela vai ser muito maior conforme o tempo vai passando e eventualmente ela vai ser maior do que os seus gastos também lá na frente. Então, sendo essa linha a somatória, eu vou botar ela com as duas cores e vamos nomear cada uma delas. Isso aqui é renda total, aqui são os seus investimentos, aqui em azul são o seu trabalho e os seus gastos. É importante que você tenha um planejamento financeiro para que quando você chegar ao fim de sua jornada de trabalho, você tenha uma renda total que seja superior aos seus gastos, porque se você não tiver, o seu trabalho provavelmente não vai ser suficiente para suprir isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse conceito. E se você quer mais vídeos como esse, explicando sobre planejamento financeiro e educação financeira, não se esqueça de deixar o seu joinha para eu saber que você gosta disso. Muito obrigado pela atenção e até mais!